E a minha convidada de hoje é a Tatiana Hernandes. A Tati é publicitária, especialista em educação corporativa e comunicação não violenta. A mulher é poderosa e está aqui comigo hoje para compartilhar toda a sua experiência. Ô Tati, seja muito bem-vinda aqui no Me Deixa Podcast. Uma satisfação enorme te receber aqui para falar desse tema, né, gente? Tão importante que é comunicação, a arte de se comunicar, né? Quanto tempo a gente tá aí e ainda assim existem os conflitos, não? Muitos desafios. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Regiane, João, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A produção já tá lá, gente. Todas as apostas aí só no movimento. Isso, tamo junto. Isso aí. Ai, brigadão, viu? Obrigado mesmo. E eu acho, assim, que a comunicação não violenta é um tema mega importante, né? Hoje a gente quer ter uma convivência melhor com o outro, né? A gente também tá num mundo hoje que a gente está aberto ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento. Então, acho que tudo que a gente vai trazer aqui hoje, com certeza vai colaborar para você que está em casa, gente. Já vou pedindo, né, no início do nosso vídeo aqui para se inscrever no nosso canal, deixar seu super like. Se você curte esse tema, compartilha para o YouTube aqui, dá uma moral pro canal, hein? Por favor. E Tati, conta para mim um pouquinho eu sou a pessoa da história, tá? Legal, então eu quero ótimo. saber assim, como é que você foi primeiro, né? Conta pra galera te conhecer melhor a sua formação, embora eu já tenha falado isso na abertura, mas como é que você foi parar na comunicação não violenta? Conta quem que é a Tati aqui pra nós no canal. Legal, Rê. Bom, eu sou publicitária de formação, formada em comunicação social, com habilitação em propaganda e marketing. Então, eu vim já dessa base de comunicação, já entendendo a importância da comunicação para a vida, né? Para o pessoal, para o profissional. E há 6 anos eu estou totalmente imersa em educação corporativa. Então, foi um mercado que eu me descobri, que eu achei muito bacana de trabalhar, que acho que tem um super propósito e que agrega valor de verdade 360 graus para todos os envolvidos. Para quem produz, para quem compra, para quem consome, para quem participa. Eu acho que é 100% de vantagem. Então, 100% de vantagem, 100% de sucesso, né? Benefício de verdade. Benefício, né? Benefício. E porque não falo assim, né? Como falar... A comunicação é o coração de tudo, né? É. O poder da palavra. A gente tem milhares de teses sobre isso, né? Até para o marketing, né? Você vê que a gente chegou no marketing, mas assim, tudo começou com uma comunicação. Verdade. Né? Até a gente entrar no estudo mercadológico, é estudo de pessoas. Sempre. É estudo de segmentar pessoas. E a maneira como você se comunica com as pessoas faz toda a diferença para o sucesso ou para um desastre, né? Até o próprio Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, ele traz muito isso. A comunicação, ela pode construir pontes ou ela pode destruir relacionamentos, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. Nossa, então, o que define você construir ou você destruir? A sua intenção, a sua motivação. Então, o Marshall Rosenberg, ele trouxe... Ele é o criador. Ele é o pai. Ele é o pai da comunicação não violenta. Ele é o pai. Ele é um psicólogo. Ele é psicólogo. Humanista, norte-americano, judeu. Então, assim, a comunicação não violenta, ela surgiu num momento de segregação racial nos Estados Unidos, né? Um momento politicamente, socialmente muito instável. E muito, muito violento, assim. Então, muitas disputas mesmo dentro da sociedade e disputas políticas também. Então, ela nasce nesse momento com essa necessidade de ser uma abordagem para mediar conflitos sociais. Então, o Marshall, ele, por ser judeu, na escola, criança ainda, ele sofria muito bullying. Numa época que essa palavra nem existia, veja bem, né, nem existia essa palavra. A gente nem sabia que era bullying, né? Nem sabia que era bullying, mas ele era agredido fisicamente, ele era agredido verbalmente. Caramba. Então, assim, ele sofria realmente assédio dentro da escola por ser judeu. Sim. E ele começa a questionar, ele fala assim, mas por quê? Por que eu estou sendo agredido por ser diferente? Por que eles acham que eu sou diferente por ser judeu?
Aonde que está essa diferença? Porque se somos todos humanos, e aí isso é um dos pilares que vem dentro da comunicação não violenta, as nossas necessidades são únicas, são universais. Né? A sua Pura necessidade verdade. de proteção, de abrigo, de amor, de respeito, de autenticidade, de integridade, ela é universal, independente da diferença que você vê em mim. Exato. Então, uma das frases dele que eu gosto muito, que acho que até assim, dá um kick-off nesse tema, é o seguinte: a violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. A violência é uma expressão trágica Olha, de uma necessidade não atendida. E com esse olhar, ele começa a ver o agressor, inúmeras agressões dentro da escola, que ele sofreu. Que ele sofreu, inclusive, que né? Qual a necessidade que você tem de estar me agredindo? O que de fato você está buscando? Né? Qual foi o motivador disso? O que motiva você? Né? Então, ele constrói a comunicação não violenta em cima de duas premissas que eu acho que, assim, é isso que sustenta essa teoria dele, esse trabalho dele, e é isso que vai dar longevidade a ela por muitos e muitos anos, porque são duas premissas absolutamente verdadeiras para qualquer pessoa no mundo, em qualquer contexto, em qualquer momento, que é empatia e compaixão. Empatia e compaixão. Gente, empatia, na verdade, ela é a motivação é a sua compaixão. Você não quer que o outro sofra. Né? Assim, a sua motivação de praticar uma comunicação não violenta é a compaixão de você diminuir o sofrimento do outro. E a empatia é a habilidade de você entender as necessidades dos outros, a sua e a dos outros. Então, são duas premissas que, por serem verdades, elas total, realmente, né? Elas vão dar longevidade a esse trabalho, elas vão sustentar esse trabalho na Ásia, no Oriente, no Ocidente, na década de 60, em 2020. Você vê que continua sendo verdade o que ele construiu lá atrás. Exatamente. Né? E eu acho muito interessante o que você está trazendo. Não sei, né, se está dentro do contexto, e aí você me complementa. Porque eu já ouvi algumas histórias assim, que falam assim, a gente, entre aspas, né, já tem esse instinto violento. Então, a criança, ela não aprendeu, né, ir lá e bater, por exemplo. Mas, às vezes, ela está numa situação que, involuntariamente, ela nunca... Mas o instinto está ali, né? Tem o instinto dessa suposta violência. E acho que na comunicação também, né? Quando a gente se sente, vou dizer assim, acuado ou ofendido ou né, não confortável com alguma fala de alguém, a gente quer retribuir tete a tete, assim, né? Fala assim, então toma lá da cá, né? Você rebate. Você reage. Você reage, isso mesmo. Reage. Quando você não identifica os seus sentimentos e da onde eles estão vindo, você não correlaciona. O sentimento é uma interpretação de uma emoção, que todos temos, emoções universais. O que você sente é responsabilidade sua, porque ela é a sua interpretação sobre a sua emoção naquele momento. E na comunicação, a gente muitas vezes acaba atribuindo o que a gente está sentindo. É verdade, eu sempre acho que é culpa do outro. Você me fez eu me sentir assim. A culpa de eu estar me sentindo assim é sua. Sua e totalmente sua. Não. Primeiro, não tem culpa. O que você está sentindo, simplesmente, é a interpretação que você faz da emoção que você viveu. A gente é que tem tanta violência na base da nossa comunicação que a gente já está chamando isso de culpa. Não, ninguém tem culpa de nada. Ninguém tem culpa de nada. É a nossa visão de que isso é culpa que faz também a gente construir uma comunicação onde a gente reage. E aí, ao invés de a gente aproximar as pessoas, a gente afasta as pessoas. Né? Pura verdade, pura verdade. Então, assim, eu costumo dizer que a comunicação não violenta ela é mais que uma técnica. Ela é um processo de entendimento mútuo baseado em compaixão e empatia. E é uma abordagem para mediar conflitos de forma pacífica. Porque é nesse contexto que ela surge, de como a gente, nessa década de 60, com o mundo pegando fogo lá nos Estados Unidos, lá, né? Segregação racial, aquela confusão, aquela agitação política.
É importante a gente somar um outro fato histórico, né? Por Não favor, sei se todos vamos lembram acrescentar. aqui. Pode esclarecer pra O gente aí. julgamento de Eichmann. A gente terminou aqui aquela época do nazismo, né? Lembra que o Marshall Rosenberg ele é um judeu. Então, ele também analisou muito a comunicação violenta que o nazismo criou em cima dos judeus, né? Principalmente de objetificar as pessoas. Porque como é que o nazismo convenceu o judeu de que ele era menos? Através da comunicação. Então, o tratamento do alemão para o judeu naquele momento era de ou você é um inseto, no sentido de você é uma coisa insignificante. Você não é um ser humano. Eu te desumanizo. Desumanizo. Você não é nada, você é um inseto. Ou você é um número, que é para eu poder controlar de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Né? Naquele processo de extermínio aquela absurdo coisa que a legal. gente viu. Sim, claro. E o que foi o resultado desse julgamento? O próprio Eichmann não assume a responsabilidade pelos atos dele. Então, a comunicação não violenta, ela tem um quê de autorresponsabilização. Que em inglês, que autorresponsabilização em português é um termo meio chatinho. Em inglês, as pessoas falam accountability. E aí começa também a nascer a raiz do accountability. Aí que é você se responsabilizar, não só pelo que você faz, pelo que você está fazendo com aquilo que você falou. E o Eichmann não. Ele fala, não, isso é culpa do Hitler. Nós estávamos só cumprindo ordens. Então surgiu aquele assunto de... A culpa é do Hitler. A culpa é do Hitler. É a banalização do mal, né? Sim, isso. isso. Assim, eu não estou fazendo mal. O Hitler fez e eu só sou obediente às regras. Eu só estou cumprindo ordens. Então, nesse contexto, segregação racial, mundo pegando fogo, nazismo sendo julgado, e ele como judeu, e ele como psicoterapeuta também, ele se une ao Carl Rogers, que também era um psicanalista, um psicólogo humanista, e eles juntam um pouco do que o Carl Rogers traz dentro da terapia com essa teoria e com esses pilares que o Marshall Rosenberg constrói. Sim. Né? Então, a necessidade ali... E aí ele começa a aplicar isso dentro do pessoal, então dentro da terapia, relacionamento familiar, relacionamento pessoal, amoroso. E ele também começa a refletir isso para o corporativo e levar isso para o mundo, principalmente uma necessidade política e social. Então, hoje em dia, 65 países utilizam a comunicação não violenta para mediação de conflitos. Olha que da hora! Inclusive, a própria ONU utiliza o trabalho do Marshall Rosenberg para nortear a mediação de conflitos, principalmente nos países da África, nos países que tiveram mais problemas ali, né? Os invadidos, os invadidos e invasores, os colonizados e colonizadores. Aquele jogo de interesse todo envolvido. Exato. Então, assim, eles usaram muito isso para mediar esses conflitos que têm os pilares ali estruturados para esse trabalho. Que interessante. Então, porque no fundo, assim, né? Você está falando aí, né? Mais ou menos década de 60, foi isso? Isso. E aí, hoje a gente tem, né? Essa evidência muito forte, né? Sei lá se está certo falar, mas não sei se na última década deu esse boom na comunicação não violenta, ou eu tô equivocada, assim, porque hoje a gente escuta isso muito forte, né? Eu acho que hoje veio à luz. Veio à luz, Veio à luz, assim, né? Nessa última década. Era algo que estava caminhando a passos lentos, mas acho que num determinado momento falou assim, é bacana, vamos colocar um holofote aqui, que isso aqui dá um resultado positivo no que tange, né, relacionamento como um todo. Exato. Ele constrói o Centro para a Comunicação Não Violenta nos Estados Unidos em 84. Em 84. Em 84. Então, assim, você vê que é um trabalho que vem sendo construído ali paulatinamente, devagarzinho, em silêncio, estruturando as coisas. E ele chega à luz agora porque o universo corporativo joga essa luz em cima deste assunto, né? Economicamente, esse é o player que trouxe isso à luz, né? Mas já vem sendo utilizado política e socialmente com muito sucesso. Olha só, que bom, que bom. Talvez até, eu acho que a gente tenha conseguido postergar uma terceira guerra mundial, isso é opinião pessoal, tá? Mas assim, acho que a gente, utilizando isso como base nas mediações e nos conflitos internacionais, é uma maneira de adiar essa coisa da Terceira Guerra Mundial, de estabelecer um diálogo, mesmo quando você não concorda com as pessoas. Isso, né? Aliás, principalmente quando você não concorda. E principalmente quando você olha para diferentes grupos e você acha que eles têm necessidades muito diferentes.
E aí o Marshall Rosenberg vem e fala assim, não, as necessidades, elas são universais. Elas são universais. Todos nós temos, a gente só precisa identificar que é para a gente chegar num meio comum de forma pacífica. É só isso. Então, assim, a comunicação não violenta, ela quer construir pontes e não destruir relacionamentos. Isso. Construir pontes. Então, quando a gente faz uma escolha consciente de se comunicar de uma maneira não violenta, você está insistindo em construir pessoas ao invés de destruir pessoas, seja em que âmbito for. E é muito interessante isso, né? Muito. Porque é o que você falou assim, construir pontes é o essencial mesmo. E junta dessa habilidade, a empatia é uma habilidade, então isso é muito bom, porque todo mundo pode aprender. Pode usar. Habilidade a gente desenvolve, a gente aprende. Você conceitua, você pratica, você aprende, você se aprimora. A compaixão, ela é uma motivação, e aí fica um pouco mais difícil, porque em algumas pessoas você vai conseguir estimular isso com facilidade, em outras talvez você tenha mais trabalho, você tenha mais dificuldade de fazer esse estímulo. Mas você lidando com esses dois pilares, você consegue passar pelo processo aí, pelos princípios, né? Os princípios que são observação, isso, eu ia falar, e pra gente falar dos princípios. Necessidades, eu até vou entrar um pouquinho detalhadamente em cada favor, isso mesmo. Porque parece simples, Parece, mas não é. Mas não é tão simples. É simples conceitualmente, mas não é tão fácil de praticar. Exatamente. Inclusive, até fazendo um adendo aí, a gente tá aqui hoje assim, ó, o tema é tão da hora... É caderno, é coisa, é post-it. O estúdio aqui tá com um monte de coisa, gente. Porque, assim, é um tema muito legal. Muito, 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 muito interessante, assim. Porque faz parte do nosso dia a dia, né, gente? A gente se comunica o tempo todo. Os nossos canais de comunicação, eles estão aí ligados... 24 horas por dia, quando você está dormindo também, você até sonha com as coisas, né? Então, a gente tem que estar muito atento. E acho que é legal saber, né, da comunicação não violenta e tudo que a Tati está complementando aqui com a gente, né? Compartilhando a experiência dela, para você aplicar aí no seu dia a dia. Ter esse entendimento, né? Como é que eu melhoro? Por que às vezes... eu posso, né, construir essa ponte, né, para eu passar do outro lado de uma maneira mais sutil, mais suave. Acho que isso que é bacana. Trazer o outro para o outro lado, né? Depois, no final, eu vou dar algumas dicas para vocês. Não saia daí. Não saia daí. Eu vou dar algumas dicas, assim... isso vai muito da sua intenção, né? Tipo, quando você fala alguma coisa para uma pessoa, não é como influenciá-la, ou como persuadi-la, ou como manipulá-la. Não é essa a questão. Você identificou a necessidade dela e a sua, é uma questão de chegar a um meio termo, a um acordo, para que ambas as necessidades sejam satisfeitas. Então, ele deixa muito claro que a manipulação por si só, ela é uma forma violenta de se comunicar. Olha Porque, só. na verdade, eu posso estar fazendo isso de uma maneira doce, eu posso fazer isso de uma maneira agradável, mas, no fundo, eu acho que a minha necessidade é mais importante que a sua. Então, eu quero passar a minha na frente. É isso que você está sendo doce, você está fazendo tudo, mas você está sendo malzinho, entre aspas, né? Isso. Sim, é uma violência. É uma violência. Porque eu acho que a minha necessidade é mais importante que a sua. E ela é igual. Ela é uma necessidade universal. Não tem a comparação, né? As dores são diferentes em cada pessoa, né? Exato. Mas elas têm o mesmo valor, né? Sim. Elas têm a mesma importância, elas têm o mesmo peso. Elas têm, né? Você tem que conciliar. Se nós, o Marshall Rosenberg falou assim, se a gente quiser conviver num mesmo espaço chamado cidade, país, planeta, nós temos que conciliar. Se nós não chegarmos numa conciliação, que é respeitar as necessidades de todos, nós vamos caminhar para um fim, para uma destruição de pontes e de relacionamentos ao invés de construção. Né? Olha que incrível. Então, entrando um pouquinho na teoria, tá, Rê? Isso. Vamos falar então aí do, como chama, gente? Os princípios da... Os princípios da CNV. Anotem, gente. Anota que isso é importante, porque depois que entrar no ritmo, né? Na hora que você começa a praticar, acho que a coisa flui, né? Exato. Mas a gente vai... praticar. Ela falou a palavra certa, tá, pessoal? Porque eu vou dar um conceito para vocês, que aí, depois de vocês interiorizarem, é prática. Como tudo na vida, né, Rê? Isso mesmo, Como tudo exatamente. Na vida, é prática. Exatamente. Vai lá, então. Olha, começa com uma coisa simples que a gente, infelizmente, não aprendeu a fazer dentro de casa, que é observar.
O primeiro princípio é observação. Mas que tipo de observação? É uma observação de forma consciente sobre o fato e o contexto. Então, o que a gente faz? O que a gente aprendeu a fazer naturalmente? A gente aprendeu a avaliar, a analisar, a julgar, a rotular, a comparar, a generalizar. Até porque essa é a maneira que o nosso cérebro automatiza comportamentos. Né? Como é que eu leio a Regiane em 2 minutos? Total sentido. Eu vejo de onde ela é, aonde ela nasceu, que tipo de roupa ela está usando, a maneira como ela se comporta. Eu traço um perfil dela. Isso mesmo, Eu nem me preocupei ainda em conhecer de fato a Regiane, mas eu estou traçando um perfil dela pelo que eu vejo. Então, a minha observação já começa a querer te rotular para falar assim, peraí, onde eu coloco essa pessoa aqui? Em que caixinha? Em que caixinha eu vou colocar essa pessoa? Essa pessoa importa, não importa, é mais, é menos, é isso. A gente está tão preocupado em fazer uma... Não é preocupado, é natural do cérebro também, né? Para fazer uma coisa rápida, né? Porque lembra que o cérebro está preocupado que você sobreviva. Exato. Então, eu preciso saber se a Regiane vai me atacar, se eu devo me defender dela, se eu devo correr, se eu devo enfrentá-la. Essa é a preocupação do cérebro. Ideia. Só que quando a gente automatiza isso, a gente acaba colocando todas essas coisas antes da nossa observação. Então, a Regiane é uma pessoa, uma profissional que criou um podcast muito bacana, está executando isso há algum tempo e está fazendo isso decolar. Isso é um fato que eu estou observando, sem o meu julgamento. Independe se eu acho que você está certo, se você está errada, se você está fazendo bem, se você está fazendo mal, se está bonito, se está feio. É a observação de um fato. Tá. Isso já dá uma certa dificuldade, porque a gente tende a falar o que a gente gosta. Exato. Falar o que a gente acha, a julgar. A julgar. A julgar. Isso. E aí, tem uma série depois nas dicas, eu vou trazer isso para vocês também, de coisas que a gente pode evitar de fazer quando a gente está observando. Que é para não contaminar a maneira como a gente se comunica. Isso é importante, hein? Né? Isso é importante. Porque depois eu ia perguntar mesmo, mas é involuntário, né? É involuntário. O seu primeiro guide já é sair falando isso. Exatamente. Olha só, e tem coisas que a gente pensa, né? Porque assim, você fala assim, julgar. A gente sabe que a gente não deve julgar as pessoas. A gente sabe. Mas com uma pitadinha de sarcasmo, a gente costuma embutir isso na nossa comunicação, né? É feio. Pura verdade, mas a gente pura dá aquela mesmo. pincelada de tipo, mas eu acho isso daqui. Não é não, aquele lance, né? Não é por nada, não, mas sabe o que é? Tem até uma outra coisa que é super interessante, que é o elogio. Você fala assim, mas Tatiana, não pode nem elogiar as pessoas? Não é isso. Mas o elogio, ele tem um lado B. Sabe qual é o lado B do elogio? É quando você fala uma coisa para a pessoa só para estimular a vaidade dela. Você causa 2 coisas. Uma, às vezes você aprisiona a pessoa naquele rótulo que você colocou com o seu elogio. Nossa, mas você é tão linda. Você não vai precisar trabalhar na sua vida. Você pode só ser modelo. Só sorrindo tá bom. Só sorrindo. Você não precisa se esforçar para nada, porque você já nasceu linda. Você já nasceu pronto. Você já nasceu pronto. Você já nasceu pronto, Aí a pessoa fala assim, nossa, que legal, já nasceu pronto. Que bom, não vou precisar fazer mas é mais nada. Aí tá bom aqui. Então, no final das contas, o seu elogio foi um desserviço. Porque você aprisionou essa pessoa a não precisar se desenvolver ou a não precisar se esforçar só porque ela é linda, ou porque ela é rica, ou porque ela... Enfim, independente do elogio que você tenha feito. Isso é uma das armadilhas do elogio. Que a gente não costuma pensar muito. Você acha que você está elogiando, você está agradando. Você está agradando, você está valorizando, né? E tem um outro lado do agradar, que é... Eu te elogio porque, na sequência, eu vou te pedir alguma coisa. Eu te elogio porque, na verdade, eu vou usar isso como uma moeda de troca no meu relacionamento com você. O tipo bate-sopra, né? Isso, tem o te adular. Putz, eu vou dar uma paulada nela num feedback aqui corporativo, então eu vou começar elogiando. Sabe o feedback sanduíche? Ai, gente, que coisa antiga, que coisa contraproducente de se fazer. Regiane, você é tão linda, você é tão legal, você trata bem todo mundo. Mas sabe aquele dia? Coisa, não precisa começar dessa maneira, né? Porque se você começar a ficar consciente, mais consciente das suas observações, a hora que você ouvir isso, você já detecta que vem vem uma manipulação logo depois. Isso, você fala, bom, deixa eu me preparar que agora vai vir o restante da história. Agora vem o pedido, agora vem o recheio do sanduíche, né? O que a pessoa está querendo com isso? Bacana, né? Vamos entender aqui.
Então, esse é um pilar legal e, assim, é um desafio. É um desafio, né? Você passar a eu observar acho sem que isso. esse é a primeira parte de um treino, né? Vamos dizer assim. Porque como a gente está falando da comunicação, e a observação, que é a primeira fase, eu acho que até, não sei se seria o exercício, né? De pelo menos iniciar se observando, né? Exato. Tipo, dada uma situação que para mim não foi tão boa, ou que eu já vou já comentar alguma coisa, você já dá uma segurada, né? Fala, peraí, deixa eu observar a situação real, como ela é, que foi isso que você trouxe. Isso. A Regiane é uma pessoa que está aqui fazendo podcast, ponto. É um fato. É um fato, no contexto acabou. de agora. Isso. Né? Então, dado a situação que eu estou, então o meu chefe me deu um elogio e me pediu algo para eu entregar daqui 2 horas. Então, sei lá, né? Eu preciso entregar algo daqui 2 horas. Não sei se seria essa analogia, assim, para esse caso. Mas observar a situação real que está acontecendo ali. E essa observação, Tati, ela é livre de sentimentos, né? É isso que você quer dizer, assim. Por exemplo, eu observo, mas eu não vou falando assim, então, tá vendo? Olha lá. Mas olha, aquele podcast, ela tá toda vestida de azul e ela poderia muito bem colocar um rosa. Não. É observação do fato puro. Isso, ela está de azul. Ponto. Né? Sem achar que, porque estamos no momento Barbie, ela tinha que estar de rosa para promover isso. Né? Sem botar o seu julgamento. Por que ele propõe isolar observação de sentimento? Porque quando eu te falo um fato, não existe motivo para você se ofender. Não existe motivo para você ofender. Uma das frases de dica que eu trouxe começa assim, ó. Vou até pegar aqui. Comunicação não violenta é falar sem ferir e ouvir sem se sentir ofendido. Porque a gente também tem a mania de... ela falou isso porque ela não deve ter gostado que eu tô de azul, ela deve ter achado feio. Então, na verdade, ela tá me criticando. E você se ofende com o que você acha com que o outro está falando. Com o pensamento do outro. Você não tem certeza, mas você se ofende porque você pensou que aquilo foi uma crítica para você. E não necessariamente. A pessoa simplesmente está observando que você está usando azul. E acabou. Cobalto. Ponto. Então, sem ferir, mas também sem se sentir ofendido. Quando a gente observa um fato e a gente carrega ele com o nosso sentimento, a probabilidade é de que a pessoa reaja não ao que você disse. Quantas vezes a gente vê isso? No corporativo e dentro de casa. Não é o que você diz, mas a maneira como você diz. A maneira como você diz, carregada do seu sentimento, faz o outro reagir, ao invés de colaborar com você. Então, como eu me sinto atacada, ao invés de eu colaborar com você, eu reajo e me defendo primeiro. Sim. Do que eu acho que é o seu ataque. Então, quando ele propõe essa divisão de observação e de sentimento, né? Então, observar o que você está sentindo. Lembra que o sentimento é a interpretação da sua emoção. Tá. Você não pode ignorar. Você fala assim, não, eu vou deixar os meus sentimentos de lado para me comunicar melhor. Não. O sentimento, ele aponta para você uma emoção que não é para ser ignorada. Se você está com raiva, se você está magoado, se você se sentiu frustrado. Não é para você ignorar a sua emoção e o sentimento que isso te acarretou, mas para você comunicar isso de outra maneira, sem colocar a culpa do seu sentimento no outro. Então, aqui, isso me causou uma emoção X. E aí eu quero atribuir que uma coisa que você fez, porque me causou uma certa emoção, eu falo para você que o meu sentimento é culpa sua. É por causa do que você fez. Isso, ou por exatamente. causa do que você falou. Eu ponho uma culpa, né? Põe uma culpa no outro. Então, a sua comunicação, ela vem carregada com a acusação de que o outro é culpado pelo que você está se sentindo. E isso é contra o princípio da comunicação não violenta, porque você tem que se responsabilizar pelos seus sentimentos. O que você sente não é responsabilidade do outro, é sempre sua. O outro pode te causar uma emoção de frustração, de raiva, de mágoa, de tristeza ou de alegria, mas o que você sente em relação ao que o outro fez é sua responsabilidade. E a gente geralmente atribui ao outro que é a causa do nosso, total. É a causa da nossa alegria, da nossa tristeza. Eu sou assim por causa da produção. Exatamente. Eu sou assim por causa da produção. Isso. A gente atribui mesmo.
Então, assim, esse é um outro princípio. E que a gente também não está acostumado a se ver desse jeito, porque é mais fácil Mais viver fácil. num mundo em que o outro que é o culpado. E eu delego pro outro, né? Tô feliz, a culpa é dele. A culpa Tô é triste, dele. a culpa é sua. dele, Eu não preciso fazer nada. Não, é dele também. Eu não preciso fazer nada. Exato. Né? Quando a culpa é do outro, eu não preciso fazer nada. Isso me deixa Exato. livre. Pra... E tem até aquela brincadeira, né? A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, que eu né? Exatamente. Exatamente. Isso, exatamente. Então, assim, eu tenho... Aí, então, a gente tem a observação, né? Então, eu observo. Na segunda leitura, né? É esse sentimento, né? Onde eu coloco essa... Que é observar meu sentimento também, observar né? o que eu tô sentindo, baseado nessa fala, né? Que eu recebi. E o próximo aí... É você entender a sua necessidade. Porque assim, ó, o que é a necessidade? É a base do nosso comportamento. Perfeito. Né? Uhum. Você deixou o bebê sem comer, ele vai chorar para te avisar que ele tá com fome. Sim. É fome. Sim. A base do choro dele, ele está se sentindo frustrado, por quê? Porque ele está com fome. Uhum. Então, o comportamento dele é chorar para te avisar. pra Quando ele souber falar, ele vai te falar, estou com fome. Mas, ou então, ele vai chorar. Então, a necessidade é a base do seu comportamento. Então, você não deve ignorar a sua necessidade em prol da do outro. Assim como você não deve desconsiderar a necessidade do outro pensando que a sua é prioridade. É importante isso, É né, gente? importante, pessoal, porque não adianta você querer ser não violento e legal na sua comunicação se você acha que a sua necessidade é mais importante que de todo mundo. De todo mundo, não. quero passar na frente aqui, quero furar a fila. Quer furar? Não adianta, né? Você não Isso. vai construir pontes dessa maneira. Se você não consegue entender que as pessoas têm as mesmas necessidades que vocês e os mesmos direitos, né? Exato. Acho que aí a hora que a gente falar um pouquinho do corporativo é onde que entra um pouquinho de equidade. Equidade, sabe? né? Um pouquinho de equidade, assim. Que é o direito de todo mundo, o direito que todo mundo tem sobre as próprias necessidades, que são muitas delas. Muitas, universais. exato. Né? Então, assim, o que são necessidades universais? De sobrevivência, de abrigo, de comida, de proteção, de amor, de escuta, né? de intimidade. Acho que de amor a gente anda precisando Nossa, muito ultimamente. Gente, reforço. Reforço de coração aí, de amor, exato. Esperança, de paz, de integridade. Então, assim, a gente tem necessidades físicas, emocionais, espirituais, que são universais a todos nós. Exatamente. Né? E é isso que nos une. Acho que a gente está num momento de polarização de mundo em que a gente esqueceu em que as necessidades, na verdade, elas são de todos. Exato, exatamente. Então, quando a gente fala em equidade, independente de você estar falando da racial, ou da etária, ou das pessoas com necessidades especiais, o que está na base de discutir equidade, seja no corporativo, seja no social, no político, são as necessidades de todos. De todos, exato. E você ter essa clareza, né? Assim, ter essa consciência. Consciência, exato. Né? Identificar a sua e a do outro e poder expressar isso sem o peso dos sentimentos. Então, independente de eu estar me sentindo frustrado ou magoado ou de como isso me afetou, eu entendo que, independente da maneira também como você está se sentindo, a gente pode conversar e mediar um conflito para chegar num consenso baseado na necessidade. Sim. Porque se você não basear na necessidade e você for para o sentimento, você não atinge uma certa equidade. Porque não dá para você julgar. Porque eu acho que eu estou mais triste que você, Regiane. Exato, Isso me afetou mais a mim do que a você. Quem é você para julgar? Quem é? Eu não estou dentro da Regiane para saber se isso afetou ela mais ou menos do que a mim. Exato. Né? E acho que cai nesse ponto que, né, do início que a gente estava falando, da empatia e da compaixão, né? Isso. A gente tem que ter essa clareza. Isso. Então, assim, você tem que usar a compaixão para te guiar. Né? Isso, a compaixão é um guia. Então, assim, o sofrimento que eu não quero para mim é o mesmo que eu não quero para você. Exato, exatamente. Então, com esta base é que nós vamos buscar uma solução comum que satisfaça a maior parte das nossas necessidades. Porque, gente, a gente está num mundo também em que é muito bonito falar vamos satisfazer as necessidades de todos 100%, igualitariamente. Nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é factível. Mas é um cerne, é um propósito
que te guia para você chegar na melhor solução. Mesmo sabendo que nem sempre é 100% possível deixar ambos os lados Isso, felizes. e porque também a gente está falando, né? Primeiro, somos humanos, repletos de turbilhões de sentimentos. Administrar isso é muito complexo, né? Muito. Então, a gente está falando de uma coisa aqui que muda o comportamento, o seu comportamento, né? Mediante, porque você vai precisar, dentro dos princípios da CNV, se analisar, né? Ah, eu quero ter uma comunicação melhor, eu quero colocar isso em prática. Eu preciso ter esse trabalho. Peraí, eu vou me analisar aqui, eu vou entender essa situação que está ocorrendo de fato. Mas a gente é sentimento, né? Então, tá acontecendo aquele monte de coisa. Por exemplo, você tá num mau dia. Você não vai pensar, gente, eu tenho que analisar, eu vou ter que ter empatia aqui com a Tati, não sei o que. Não, você quer atropelar todo mundo, né? E tá tudo bem, foi só um dia ruim, vamos dizer assim. Né? Vai esse passar. Ponto, e vai passar, exatamente. Mas eu acho que quando a gente abre espaço, né, para colocar em prática tudo isso que você está trazendo para gente, você também começa a observar o outro, né? Porque a nossa construção, acho que vem muito do que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Da nossa formação. Então, a gente teve aquela educação de pai e mãe, né? Todos nós, que não deixou você se observar num contexto. Não. Aí depois você já embarcou dentro de uma organização que já tem uma cultura, que já tem um estilo, né? Uma maneira, o jeito dela de trabalho que você também acaba se atropelando. E aí você fala assim, ou você sai, né? Exato. E aí você fala assim, poxa vida, eu tô tendo alguns prejuízos, vou dizer assim, né, com isso, mas eu quero melhorar minha comunicação. Eu quero trazer isso num formato diferente, mas com resultado melhor, né? Sim. Que eu acho que é isso que a gente também tem que olhar. Sim. A CNV, ela vem para essa mediação do conflito, mas, evidentemente, com um resultado mais positivo, né? Dessa fala, dessa comunicação. O que eu acho muito legal é que, como psicólogos, né? E eu acho que esse é um dos fatores de sucesso da CNV. Eles começaram de dentro para fora. Eles começaram tratando o ser humano primeiro, antes de olhar para o corporativo, para o social, para o político e para o relacional. Né? Então, assim, essa coisa de... Primeiro se observa. Separa o seu sentimento da sua observação. Identifica qual é a sua necessidade. E aí você chega no último princípio, que é o pedido. Você fala assim, é a parte mais fácil. É a parte mais fácil se você tiver feito os outros 3. Senão, você atropela o seu próprio pedido. Senão você fala assim, faz logo aí, caramba. O que eu quero mesmo? Faz logo aí. O que eu quero mesmo? Né? Então, e aí você nem sabe, né? Não. Aí quando a pessoa fala assim, mas o que você de fato precisa? Qual é a sua... Como eu posso te ajudar na sua necessidade? Qual é a sua real Qual é a sua necessidade? Muita gente acaba tendo essa dificuldade de formular. Eu só queria uma bala de goma, era isso. Tá super fácil essa. Tá super fácil, deixa que eu te ofereço. Então, você observou, você identificou a sua necessidade. Quando você está consciente sobre a sua necessidade, consciência é tudo, né? Quando você desperta a sua, você começa a ver as outras coisas de outras maneiras. Você também consegue separar a necessidade do sentimento do outro. Muito. A pessoa está com raiva, a pessoa está frustrada, mas ela só estava com fome. Vem aí a propaganda do Snickers para dizer, você não é você quando você está com fome. Por quê? Porque o seu sentimento se atropela. Gente, não me deixe com fome. Que eu fico possuída, eu fico com os 4... Regiane, e aquelas pessoas no corporativo que marcam reuniões na hora do almoço? Por quê? Porque, gente, quando as pessoas estão com fome, elas não são seres humanos esses. Elas ficam com julgamento, elas ficam com o julgamento prejudicado. A fome é uma necessidade humana que passa na frente até da educação. Então, por mais que você queira ser educado, que você queira ouvir as pessoas com atenção, chega uma hora que a sua fome fala assim, querida, eu vou desligar o ouvido se você não me der o que eu quero. Tá bom? Eu não vou mais prestar atenção. Sabe a sua mãozinha? O lápis vai cair. Você não vai escrever mais nada. Todinha. Não te mando nenhuma caloria pra sua mão, pra você ter energia. Eu tento ser o máximo educada possível, mas na hora eu falo assim, gente, você me perdoe, mas eu preciso comer. E a gente precisa, né? Então, assim, você começa a entender também as suas necessidades, você entende a dos outros, aí você pode expressar isso de uma maneira a aumentar a possibilidade do outro colaborar com você. Porque qual é o objetivo da CNV? É você construir pontes. É você construir melhores relacionamentos
com você mesma, com as pessoas próximas, com as pessoas primeiro, segundo, terceiro grau de relacionamento. É você construir relacionamentos duradouros, relacionamentos sustentáveis, relacionamentos onde você consegue dizer não, onde você consegue impor limites. Né? Na própria terapia, a gente diz que um relacionamento onde você não pode dizer não é um lugar muito caro para você ficar. Então, você aprende a impor limites e a respeitar o limite dos outros também, baseado em necessidades. Né? Então, como que um pedido funciona para ele ser atendido? Ele tem que ser claro, ele tem que ser específico, ele tem que ser possível e ele tem que vir numa linguagem positiva, Rê. Porque se eu começo assim... Jane, você pode fazer isso? Eu não quero fazer isso. Positiva e não impositiva, né? Não, impositiva. E também, gente, escopo. Sabe escopo no projeto? Então, escopo positivo e escopo negativo. Tem gente que pede as coisas para os outros, falando logo no começo o que não é para fazer. Mas veja bem, você quer que a pessoa faça uma coisa ou você não quer que ela não faça outra? A pessoa começa falando o que não é para fazer. Não, fala o que é para fazer. Isso. Ajuda. Ajuda o estagiário. Fala para ele o que é para ele fazer, não o que não é para ele não fazer. Exatamente. Né? E a gente começa o contrário. A gente se dificulta, na verdade. A gente dificulta essa ponte com o outro, porque... Ou então, assim, você vê muito em casal. E eu acho que é importante também, né? A gente não tem, às vezes, né? A grande parte das vezes... Nem sei se eu vou generalizar isso. Enfim, vamos pensar juntos, todos aí, e você aí de casa também. A gente não sabe a necessidade. Não. A gente supõe que a gente sabe aquilo que a gente quer. Palavra-chave. Supor. Isso. E então, a gente não pergunta. Isso. A gente não confirma. A gente não sabe se a nossa necessidade real naquela discussão estava ali. Exato. A gente só supõe. E porque você não tem clareza nem da sua necessidade, você supõe a do outro. Isso. E não tira a prova dos 9. Então, na verdade, você não saiu do lugar nessa comunicação, porque você não só não identificou a sua, como você não identificou a do outro também. Então, o seu pedido, ele se perde. Em vão, né? Em vão. É aquela conversa que não chega a lugar nenhum. Que não chega a lugar nenhum. Então, assim, amor, eu preciso que você me ame mais. Você não me dá amor suficiente, você não me dá atenção. Não me dá atenção. Você não me dá atenção suficiente. Ao invés de você pedir atenção para as pessoas, Jane, me dá mais atenção. Você tem que... Como você pode ser atendido na sua necessidade de que a pessoa te dê mais atenção, de que ela seja mais atenciosa com você? Jane, será que você pode me ligar mais vezes por dia? Me manda uma mensagem, pergunta como eu tô. Ou será que você pode sentar comigo 1 hora por dia para a gente ter uma conversa só nós duas? Você tem que dar uma medida para o outro de que tipo de atenção você quer. Se você não for específica e clara e falar assim, Regiane, você não me dá atenção suficiente, não venho mais aqui. A Regiane não vai saber o que fazer. Que atenção, né? Mas que atenção que ela isso, quer? Ela atenção, quer que eu te ligue, isso, atenção para mim é uma coisa, atenção para você é outra, é outra. Né? Então, se eu não traduzo, de fato, a minha necessidade de atenção, fazendo um pedido específico, você pode falar comigo mais vezes ao dia? Você pode guardar 1 hora inteirinha do seu dia só para mim? Né? Dentro, casais, principalmente, isso, né? casais, a gente vê muito essa dinâmica. A mulher pede uma coisa genérica. Por isso que ela não recebe. Né? E fora, o homem também, e fora a telepatia, né? Tem gente que acha assim, ele tinha que saber. Mas, Tati, a produção. Eu e a Rê, a gente acabou fazendo um combinado aí, né? Esses combinados meio doido de casal, né? Eu vou repetir o que ele tá falando aqui, não sei se de lá vai pegar. Ele tá falando que eu e ele... Tá pegando. Você tá pegando o seu microfone? Então tá bom. E a gente fez um combinado de não ter indireta. Entendeu? Porque eu não tenho indireta. Eu não entendo. Gente... Como ela sabe que eu não entendo, se ela achar que eu vou ter uma reação porque ela deu uma indireta, não vai acontecer. Então, a gente tem uma comunicação mais direta, sabe? Hoje não olha não a dica, olha a dica. Vou dar um spoiler aqui para vocês, tá? Esse casal vai fazer 25 anos de casamento, tá bom? Exato. Então, fica a dica para vocês, é o seguinte... Eliminar a indireta. A indireta é uma coisa que você entende o que você está falando, achando que o outro tem a obrigação de entender o que você quer. Olha que difícil que é isso. Hein? Aí você fica frustrado porque não deu certo, né? Para bom entendedor. Qual que é a frase para isso, né, João? É para bom entendedor, me pabá.
Porque você acha que você entende uma coisa, você acha que a outra pessoa tinha obrigação de Isso entender a mesma mesmo. coisa que você. Exatamente. E aí, João, o que a gente vê muito acontecer é as pessoas reagirem com sarcasmo. Verdade. Total. Por quê? Aham. Porque, poxa, eu te falei isso, né? É, isso. Eu devia ter entendido isso, Não né? entendeu ainda? Não entendeu ainda? Vou o meu desenhar para recado? você. Vou desenhar para você. Então, esse tipo de comunicação, você vê, o sucesso desse relacionamento... Eu não sou terapeuta, tá, pessoal? Mas, assim, isso é Sim. relacionamento de sucesso, é onde as pessoas se comunicam de forma que ambos estão entendendo o que está sendo dito. E Isso não mesmo. o acho. Aham, Não é isso. baseado em suposição. Isso faz fez muita diferença, assim. Entendeu? E essa clareza que você falou. Então, por exemplo, ele tem que entender que, né, sei lá, eu tô de TPM e eu não quero conversar. Então, eu supunha que ele tinha que entender que ele não tá dentro de mim. Ainda mais, né, a Não. gente tá falando de TPM, que é algo que ele não vai, fisiologicamente, ele não vai viver. Ele não vai saber o que eu de verdade estou sentindo. Exato. Então, quando eu chego aqui, eu falo assim, TPM não fala comigo e respeita, porque hoje, né, esse meu espaço, que eu quero ficar dentro da minha bolha, eu sou clara, falo, tô de TPM, então hoje a nossa conversa tá limitada e acabou. E tudo bem. E tudo bem, porque quando o relacionamento é baseado em parceria, Exato. eu consigo respeitar que hoje não é o melhor dia para falar com você de assuntos em que eu preciso que você traga uma solução para mim. Exato. E a gente é muito claro, assim, né? E acho que não sei se está dentro do parâmetro, com certeza, assim, do que a gente está falando. Então, eu falo assim, tem alguma coisa urgente que a gente precisa sentar para falar hoje? Então, sei lá, tem essa conta para pagar, ou aconteceu alguma coisa assim. Não tem. Não há nada, né, que não seja grave, que não possa esperar. Exato. A gente está no momento bom para poder falar. Basta você avisar. Isso mesmo. E como você avisou de uma maneira clara e o outro também compreendeu, isso nem é um incidente. Isso nem é um problema. Nem é um problema. Nem é um problema. Então, e deixou de ser um problema, realmente. Tá acontecendo isso e isso, beleza. Cada um no seu espaço, respeitando cada um o espaço do outro e tá tudo bem. Mas aconteceu isso, analisamos, entendemos que não estava legal, Sim. entendeu? As necessidades eram diferentes, né? Gente, Eu entendo indireto e você não entende direto, beleza? Então, o que é comum, isso. né? O que é comum, gente? É comum. E é complicado a gente falar, né? Eu quero que a pessoa entenda uma indireta. É indireta, né? Não é direta. Não. Ela não vai entender mesmo. E não dá para você contar com isso. Não. Porque, assim, muita gente fala, dá uma indireta e acha que a pessoa tem obrigação de entender. Saber, exatamente. E de responder de acordo com a sua expectativa com a sua ainda. expectativa, isso. Né? A gente está Exatamente. muito preso ao que a gente quer que as pessoas respondam pra gente. Exato. Olha só, todo mundo tem o mesmo direito de, inclusive, Isso. não te dar resposta nenhuma. Veja exatamente. bem, né? Aham. A gente está num momento E a gente em escuta muito, né? Fala assim, eu pus lá no meu stories do Instagram uma frase filosófica do Platão, sei lá, e ele não me respondeu, a pessoa não me deu uma devolutiva. Ou fala assim, eu pus aquela frase daquele meme para aquela pessoa, eu quero ver hoje se ela não vai me responder. Eu fico pensando, assim, se a pessoa entender que aquela frase é para ela... E aí eu me pergunto, né, Regiane? É assim, você quer eficiência na sua comunicação? Por que você não manda um direct para a pessoa? Manda um inbox. Chama a pessoa direto e fala. Porque ao invés de você ficar jogando nos seus stories uma indireta que é para uma pessoa específica dentro das 1000 que estão ali dentro da sua rede. Exatamente. Chama a pessoa. Então, assim, e a gente vê isso no não, dentro é natural, do relacionamento, né? É natural. A gente vê isso no corporativo, né? Exatamente. Então, assim, quando eu comecei a estudar essa coisa da comunicação não violenta, eu estava no meio corporativo e com essa visão corporativa da coisa. E quando eu mergulhei no assunto, eu falei assim, opa, peraí, isso é tudo. Isso é o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe, os seus primeiros relacionamentos. Que são a base dos relacionamentos que você vai desenvolver com outras pessoas depois. Né? É por isso que um dos grandes desafios que a gente tem da CNV é trazer isso para dentro de casa, né? Isso trazer mesmo. Isso para dentro da família. Da família, que eu acho que ajuda muito. É uma mudança, assim, é uma mudança de paradigma, né? Até tem uma coisa dentro da comunicação não violenta que fala que os homens eles têm dificuldade de identificar e expressar os sentimentos. E as mulheres têm dificuldade Isso é babado. de expressar as necessidades, as próprias necessidades. Isso é uma coisa cultural,
é uma coisa que fala muito do Brasil, né? Assim, acho que não dá para a gente generalizar e falar que no Japão, por exemplo, é igual. Até porque no Japão a gente vê pessoinhas de 3 anos, 4 anos de idade levando a própria bandeja na praça de alimentação no lugar certo, né, Verdade, pessoal? é. Aqui a gente tem shoppings em que a gente vê adultos que não conseguem fazer a mesma coisa. Não faz. Então, eu acho que, assim, é cultural, né? Tem coisas que são muito culturais do Brasil, mas a gente é criado de uma maneira o menino não prestar atenção no que ele está sentindo e a menina passar a necessidade dos outros na frente. Ela ser a cuidadora, ela ser a que zela pela necessidade do outro em primeiro lugar. E isso dentro de casa já cria uma dificuldade para a gente, nos próximos relacionamentos, ler os próprios sentimentos, identificar as próprias necessidades. Isso vai criando vieses ali violentos de comunicação, né? Então, assim, tem até algumas coisas assim, né, nas dicas, né? Que hábitos que a gente consegue evitar para começar a praticar a comunicação não violenta? Exatamente. Não fala muito alto. Quando você fala muito alto, as outras pessoas que estão ouvindo, falar alto é projetar um senso de importância ou de superioridade, né? Quando você leva o tom de voz no meio de um grupo, você está querendo se empoderar, dizer, olha, eu sou autoridade nesse assunto.